Você já esteve em um lugar tão quieto que o silêncio parecia errado, como se ele estivesse segurando um grito que não quer escapar? Em 1982, numa cidadezinha esquecida de Minas Gerais, uma mulher chamada Clara herda a casa dos avós. Uma casa antiga, comum, exceto por uma porta no porão, trancada há gerações. Ninguém nunca a abriu. E à noite, o silêncio lá embaixo não era apenas silêncio. Era algo vivo, esperando. Quando Clara desceu, descobriu que algumas coisas foram seladas por um motivo. E agora, ela as libertou. Quer saber o que ela encontrou? Então não pisque. Clara tinha 32 anos e carregava uma bagagem que ninguém via. Órfã desde criança, criada pelos avós numa vila cercada por cafezais, ela sempre sentiu que faltava algo. Talvez fosse a solidão, talvez os pesadelos que a perseguiam desde pequena. Sonhos com vozes que sussurravam seu nome, mas que ela nunca conseguia entender. Quando seus avós morreram em 1981, ela herdou a casa deles, uma construção antiga, de paredes caiadas e cheiro de mofo, perdida no interior de Minas Gerais. Era o tipo de lugar que parecia preso no tempo, com portas que rangiam e sombras que pareciam se mover quando você não estava olhando. Clara viu a mudança como uma fuga. São Paulo, com seu caos e barulho, estava sufocando-a. Ela queria paz, silêncio, um recomeço. Mas, desde o primeiro dia na casa, algo a incomodava. A casa era grande, com móveis cobertos de poeira, um relógio de pêndulo que não funcionava e janelas que tremiam com o vento. No canto da sala, quase escondida atrás de uma estante, havia uma porta de ferro, enferrujada, com um cadeado tão antigo que parecia parte da madeira. Os vizinhos velhos conhecidos dos avós foram claros. Nunca abra o porão. Ninguém entra lá. Nunca entrou. Clara tentou ignorar. Passava os dias arrumando a casa, limpando os cômodos, tentando fazer daquele lugar um lar. Mas à noite, quando o mundo silenciava, o porão parecia chamar. Não era um som, não era um barulho, era a ausência de tudo. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar. Ela começou a perceber que não conseguia dormir, não porque ouvia algo, mas porque não ouvia nada. Era como se o porão estivesse segurando a respiração, esperando que ela fizesse o primeiro movimento. Na terceira noite, Clara começou a ouvir os sussurros. Primeiro, eram tão baixos que ela achava que era o vento. Mas ao encostar o ouvido na porta do porão, as vozes ficavam mais claras. Não eram palavras que ela entendia, mas tinham um tom pessoal, como se soubessem quem ela era. Clara, uma delas parecia dizer arrastada, como se viesse de muito longe. Ela tentou racionalizar. É só a minha cabeça, dizia a si mesma, enquanto seu coração disparava. Mas os sonhos voltaram, mais vívidos. Nos pesadelos, ela via uma figura indistinta parada no escuro, com olhos que brilhavam como brasas, sussurrando seu nome. Clara começou a pesquisar. Nos pertences dos avós, encontrou um diário da avó, Dona Elvira, datado de 1947. As páginas finais estavam rabiscadas com uma frase que a fez gelar. O que está no porão não é nosso, não deve ser solto. Que Deus nos perdoe. Não havia mais detalhes, mas a caligrafia tremida sugeria medo.
Clara começou a se perguntar o que os avós esconderam, por que nunca falaram sobre o porão e por que agora ela sentia que algo a observava, mesmo estando sozinha. A paranoia cresceu. Ela trancava todas as portas à noite, mas ainda ouvia os sussurros. Colocava o rádio bem alto, mas o silêncio do porão parecia engolir qualquer som. Uma noite, enquanto olhava para a porta, sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse puxando-a para baixo. Foi quando decidiu. Precisava saber. Pegou uma chave antiga que encontrou numa gaveta, tão enferrujada quanto o cadeado, e com as mãos trêmulas, abriu a porta. A escada do porão era estreita, coberta de poeira e teias de aranha. O ar era frio, com um cheiro metálico, como sangue misturado com terra. Clara desceu, segurando uma lanterna que tremia em suas mãos. O feixe de luz cortava a escuridão, revelando paredes de pedra marcadas por arranhões profundos, como se algo tivesse tentado escapar. No fundo do porão havia um círculo de velas dispostas com precisão, e no centro um espelho antigo, rachado mas intacto. Clara sentiu um arrepio. O reflexo no espelho não era dela, era outra coisa. Uma figura indistinta, com olhos brilhantes, idêntica à dos seus pesadelos. As vozes explodiram em sua cabeça. Não eram mais sussurros, mas gritos, falando em línguas que ela não conhecia, mas que pareciam saber tudo sobre ela. Você nos libertou, diziam. Clara caiu de joelhos, tapando os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro dela. O espelho começou a vibrar e o ar ficou pesado, como se algo estivesse saindo dele. Ela correu escada acima, trancando a porta, mas o silêncio havia desaparecido. Agora, a casa inteira parecia viva, com rangidos, sussurros e passos que não eram dela. Nos dias seguintes, Clara tentou fugir, mas não conseguia. A casa parecia prendê-la. Um padre local, ao ouvir a história, recusou-se a entrar na casa, mas deixou uma frase que Clara nunca esqueceu. Algumas coisas são seladas não para proteger o que está dentro, mas para proteger o que está fora. Ele entregou a ela um rosário e disse para rezar, mas Clara não sabia se acreditava em Deus. Ela só sabia que algo a seguia, algo que conhecia seus medos mais profundos. Clara começou a perceber que as vozes sabiam coisas que ela nunca contou a ninguém. Segredos da infância, culpas que ela enterrou, traumas que ela fingia não existirem. Era como se o que quer que estivesse no porão tivesse se tornado parte dela. Ela parou de dormir, parou de comer. E numa noite, enquanto olhava para o espelho do banheiro, viu novamente aqueles olhos brilhantes, mas agora eles estavam dentro dos dela. Clara desapareceu em 1983. A casa foi abandonada e o porão trancado novamente. Mas os vizinhos dizem que, em noites, o silêncio da casa não é normal. É como se algo ainda estivesse lá, esperando, sussurrando nomes de quem passa perto. Ninguém sabe o que Clara encontrou no porão, mas um bilhete foi achado anos depois, escondido entre as tábuas do assoalho. Nele, com a letra trêmula de Clara, estava escrito: "O silêncio não é vazio, ele me conhece, e agora eu sou parte dele.
Você já sentiu um vazio que parecia te chamar? Já esteve em um lugar onde o silêncio parecia te conhecer? Essa história, inspirada em relatos de moradores de uma vila mineira nos anos 80, nos faz questionar: o que realmente selamos quando trancamos uma porta? E o que acontece quando abrimos o que nunca deveria ser aberto? Se isso te fez sentir algo, compartilhe nos comentários. Você acredita que isso realmente aconteceu? E, se você sentiu um arrepio, inscreva-se no canal e ative o sino, porque algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que sejam proibidas.